Boa noite, que a paz de Deus e a presença do Espírito Santo venha estar te visitando nessa noite, você e toda a sua família. Obrigado mais uma vez por você estar vendo nossos vídeos e ouvindo a palavra de Deus, que eu, presbítero Carlos Hugo e a diaconisa Glaucia, preparamos de todo o nosso coração, para que eu e você aprenda mais da presença do Senhor, aprenda mais do reino de Deus, aprenda mais daquilo que Ele quer para nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero estar lendo em Daniel, capítulo 3, versículo 23, livro de Daniel. Vamos estar meditando na mensagem do Senhor nesta noite e vamos estar aprendendo muito em nome de Jesus. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, nem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Aleluia. Eu quero falar sobre esses 3 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, porém amigos e adoradores de Deus, a servos do Senhor, filho do Deus Altíssimo, homens que tinham uma grande fé, homens que oravam, buscavam ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus que eu e você e nossa família temos que adorar e buscar, para que um dia a salvação chegue em nossos lares e nós podemos ir para o seu reino. Sendo que naquela época existia um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, em seu coração nasceu um desejo de construir uma grande estátua formada por ele. Uma estátua com a sua imagem. Lá no começo de Daniel, no capítulo 1, começa a dizer sobre essa imagem. No decorrer da história, nós começamos a ver o que o rei Nabucodonosor desejava com essa imagem. Ele queria que todos que passassem diante dessa imagem se prostrassem e adorassem a ele, como o rei daquelas terras. Adorasse esse homem como o maior rei daquele lugar e o melhor rei. Então ele convoca todos para a inauguração dessa estátua. Convoca os líderes, convoca o povo que, naquela parte da burocracia, né, que vivia naquela época, né, os soldados, convoca todos aqueles homens importantes, né, líderes importantes do seu governo, para ir lá e ver a estátua. E ao chegar, ele explica no seu decreto que todos se prostrassem naquela estátua. Quando tocasse a trombeta, a flauta, algum instrumento musical, quando tocasse, todos se prostrariam diante daquela estátua, adorando esse rei Nabucodonosor. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, chegam perto dessa estátua, junto com todos, e todos se prostram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, temente a Deus, no seu coração, eles só prostram adiante de um Deus, de um rei, de um Senhor. E o rei, indignado vendo aquilo, no seu decreto ele dizia que quem não prostrasse diante daquela estátua seria lançado na fornalha ardente. Então ele dá uma chance para esse homem, dizendo: vocês não vão prostrar? Eu declaro que vocês têm que prostrar. E eles disseram: só prostramos diante de um Deus, só prostramos diante de um rei, que é o rei de Israel, que é o Deus soberano, que é o Deus de Davi, que é o Deus de Moisés.
E esse rei, naquele momento que toda a sua nação estava ali, irado, o que ele faz? Manda aquecer 7 vezes mais a sua fornalha e manda lançá-los lá dentro. E no momento que eles estão lá dentro, como eu li no versículo 23 em diante, ele olha lá para dentro para ver aqueles homens queimar, morrer vivo, morrer naquele fogo. Jogaram eles vivos lá dentro para eles verem ele queimando e morrendo. Só que quando ele olha à vista, ele vê 4 homens. E assustado chama os seus soldados, o povo que está ali. Eu não joguei 3 homens lá, estou vendo 4, e eles realmente, nós também estamos vendo. E ele disse, mas o 4º é semelhante ao Filho de Deus. Ele reconheceu que o 4º era o Senhor que estava ali. E Sadraque, Mesaque e Abednego não queimavam naquela fornalha. Eles sobreviveram e não queimou nenhum fio do seu cabelo. Então o rei Nabucodonosor chama eles e diz, saiam daí. E quando eles saem, ele faz um novo decreto, que todos daquela cidade teriam que adorar ao rei de Israel, que teriam que prostrar diante só do Deus de Israel. O que eu quero chegar nesse momento? Que esses 3 homens eram grandes homens de Deus, temente ao Senhor, e a fé deles era sobrenatural, era uma fé muito grande, até deixar morrer, mas não adorariam outro rei, morreriam pela sua fé. E nós? Eu quero dizer uma coisa nessa noite. Naquela época, Nabucodonosor era o rei, e ele fez esse decreto. Hoje, nós estamos deixando Deus por simples detalhes. Naquela época, eles não prostraram diante de um Deus, de um rei humano. Só que nós hoje estamos nos prostrando, não só para o homem, mas para tudo que acontece nesse mundo. E deixamos Deus em segundo lugar. Só quando precisamos, necessitamos. Só quando queremos, só quando estamos numa situação muito ruim, nós lembramos de um Deus que existe, que quer nos salvar. Nós vamos para o nosso trabalho, só que colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar. Vamos na chuva, vamos quando estamos, às vezes, passando mal, não deixamos de ir. Mas quando vamos ouvir a palavra de Deus, quando vamos fazer uma oração, às vezes não queremos, porque não estamos bem. Não queremos ir à casa de Deus adorar o Senhor, porque às vezes está chovendo. Olha, irmãos, estamos nos prostrando para muitas coisas hoje. Para o mundo, para as coisas carnais, para as vontades da carne. E deixando Deus de lado. Esses 3 homens o adorou, buscou a ele. Até na hora da morte, eles buscaram o Deus vivo de Israel. Pense bem, se autoavalie. Vê se você está deixando Deus em segundo lugar. Vê se você está escolhendo outras coisas que só agradam os seus desejos, mas não agrada a vontade de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, coloque em nossos corações esse desejo que tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Que nós venhamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, só ter o pensamento e o desejo de Te adorar. Senhor, que o Senhor sempre vem em primeiro lugar em nossas vidas. Como a Tua palavra nos ensina. Buscai o Teu reino em primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, o trabalho, a saúde, nossa vida cotidiana, nossos amigos, tudo vai vir. Porque o Senhor vai trazer até nós. Quando buscarmos o Teu reino em primeiro lugar. Então, em nome de Jesus, Senhor, não deixe que essas coisas venham engrandecer em nossos corações. E nós venhamos desejar aquilo que aqueles homens estavam fazendo, com medo, prostrar diante de uma estátua, com medo de morrer, Senhor, com medo de perder a vida, e adorando aquele rei Nabucodonosor. Esses 3 homens fizeram história,
Queremos também fazer história, Deus. Como? Adorando o teu nome, sendo servos do Senhor e filho, em primeiro lugar, e fazendo sempre a tua vontade. Que eu tenho certeza que quando eu, minha família, essas vidas que estão nos assistindo, fazer a tua vontade, a vida vai mudar, sobrenatural, e vão fazer história em nome de Jesus. Deus abençoe você, tua casa e toda a sua família. Um abraço dessa família que ama vocês e sempre ora por vocês. Amém.